Quando o estrondo da explosão ecoou pelas colinas de Fornovo de Taro, o piloto do P-47D Thunderbolt da Força Aérea Brasileira, Tenente João Alves, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A missão parecia simples, quase um exercício de rotina. Os inimigos estavam em retirada e a vitória já parecia ao alcance. No entanto, a vibração violenta do avião, causada por um estilhaço de artilharia antiaérea que entortara a hélice, trouxe uma nova realidade. O alívio que sentira momentos antes transformou-se em um medo palpável. O motor começou a falhar e ele se viu diante de um dilema: seguir em frente e cumprir a missão ou tentar retornar à base. A adrenalina pulsava e a incerteza pairava no ar. João olhou pela cabine do seu avião, observando a paisagem abaixo, que antes era um campo de batalha frenético, agora parecia um cenário de destruição. O cheiro de fumaça e pólvora invadia seus sentidos, enquanto o som ensurdecedor das explosões reverberava em seus ouvidos. Ele viu os caminhões inimigos em chamas, e uma parte dele se sentiu satisfeito pela destruição, mas outra parte questionava o custo daquela vitória. O cenário de caos e morte se desenrolava diante dele, e mesmo em meio à ação, a solidão se instalava em seu coração. João lembrava-se de sua chegada à Itália meses antes, em janeiro de 1945. Ele era um jovem piloto cheio de esperança, sedento por aventuras e pela glória que a guerra prometia. As noites eram passadas sonhando com o céu, com a sensação de liberdade que o voo proporcionava. Ao ser aceito na Força Aérea, sentiu que seus sonhos estavam mais perto da realidade. A camaradagem entre os pilotos criava um laço forte, uma irmandade forjada pelo fogo da batalha. No entanto, a cada missão, o peso da responsabilidade aumentava e a memória dos amigos perdidos começava a assombrá-lo. Naquela manhã fatídica, a ordem era clara: atacar o comboio em retirada. O vento frio soprava contra o rosto de João enquanto ele se preparava para o ataque, lembrando-se das instruções recebidas. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a tensão no ar era palpável. Ele se aproximou do alvo, seus olhos fixos nos caminhões alinhados, prontos para a fuga. O primeiro disparo das metralhadoras, 50, ecoou como um grito de guerra. O entusiasmo da batalha se misturava com o medo que crescia dentro dele, uma sensação que se tornaria familiar naqueles dias de combate. Quando o impacto da artilharia antiaérea o pegou de surpresa, a realidade se impôs. O motor falhou, e o que deveria ser um ataque preciso se transformou em uma luta pela sobrevivência. A cena ao redor tornou-se caótica. Fogos e explosões iluminavam o céu, como se o inferno tivesse sido solto. João lutava para manter o controle da máquina, seu coração acelerado, e a certeza de que poderia não voltar nunca mais se instalava em sua mente. O barulho ensurdecedor do combate contrastava com o silêncio interior que tentava manter. O avião deslizou por quase 150 metros até o pouso forçado, e a sensação de liberdade e alívio logo se dissipou, dando lugar a uma inquietante solidão entre os vinhedos destruídos. Enquanto observava os destroços ao seu redor, João começou a refletir sobre o que havia acontecido. A vitória parecia ter um preço alto, e as perguntas começaram a surgir. Quantas vidas foram perdidas naquele ataque? O que parecia uma certeza se transformou em dúvidas e reflexões sobre a natureza da guerra. Ele sabia que o eco do estrondo da explosão não se calaria tão cedo e que a batalha dentro de si apenas começava. Meses antes, em janeiro de 1945, João Alves chegara à Itália como um jovem cheio de sonhos e esperanças. O frio cortante do inverno europeu o recebia, mas nada poderia apagar a chama de emoção que ardia dentro dele. Ser aceito na Força Aérea Brasileira havia sido um marco em sua vida.
um passo em direção à aventura que sempre desejara. Ele se lembrava das noites em claro, olhando para o céu estrelado e sonhando em voar. Voar como um pássaro livre, como os heróis que admirava nos livros de história. A camaradagem entre os pilotos era palpável. Amigos se tornaram irmãos, unindo-se não apenas pela aviação, mas pelas histórias de suas vidas antes da guerra. Cada um trazia consigo um peso emocional, uma bagagem de lembranças que se tornava mais pesada a cada dia de combate. João se lembrava de Marcos, um piloto carismático e sempre otimista, que havia se tornado seu melhor amigo. Juntos, compartilhavam risadas, medos e a expectativa de que a guerra logo chegaria ao fim. Mas a realidade era bem diferente. A cada missão, a sombra da morte tornava-se mais próxima, mais real. Naquele mês de janeiro, a guerra era uma constante e os desafios se acumulavam. As dificuldades logísticas eram evidentes, suprimentos escassos, comunicação falha entre as tropas aliadas e, principalmente, a falta de confiança em algumas das estratégias. João muitas vezes se via pensando em como poderia melhorar a situação, mas o peso da responsabilidade o paralisava. Ele sabia que a vitória não viria facilmente e que cada ataque poderia resultar em perdas irreparáveis. O clima na base era de expectativa, mas também de um certo temor. As reuniões de briefing sempre terminavam com um toque de ansiedade no ar, e João se esforçava para manter a moral elevada entre seus companheiros. Ele fazia o possível para incentivar aqueles que o cercavam, tentando acalmar suas preocupações com palavras animadoras, mesmo quando sua própria confiança começava a vacilar. Afinal, cada missão era uma roleta russa, e a incerteza era uma companheira constante. A primeira missão de João, um mês após sua chegada, o marcou profundamente. Ele recordava-se dos rostos dos soldados que esperavam por sua ajuda, pessoas comuns em busca de um futuro, assim como ele. Ao ver aqueles rostos, a responsabilidade que sentia se intensificou. Ele queria ser um herói, mas ao mesmo tempo, a consciência do que estava em jogo o assombrava. Foi ao voltar daquela missão, com amigos perdidos e feridos entre suas fileiras, que a guerra se tornou uma realidade implacável. A glória que tanto esperara se mostrava muito mais complexa do que se imaginara. As semanas se passaram em uma sequência de voos e combates, cada um mais intenso que o anterior. As perdas começaram a impactar o grupo, e a dor pela morte de amigos se tornava uma constante em suas conversas. João se via em um ciclo de emoções, onde a alegria das vitórias era rapidamente substituída pela tristeza das perdas. Ele percebeu que a camaradagem que antes era construída apenas sobre as alegrias da luta, agora precisava se fortalecer também nas tristezas. E assim, em meio a esse turbilhão emocional, João se preparava para o ataque em Fornovo de Taro, um desfecho que aguardava, mas que ao mesmo tempo lhe trazia uma sensação de impotência. Ele sabia que estava prestes a enfrentar mais um desafio, e que a batalha que se desenrolaria seria não apenas uma luta contra os inimigos, mas também contra seus próprios demônios internos. No fundo, já começava a se perguntar qual seria o verdadeiro custo da guerra e se a vitória valeria os sacrifícios que teriam de ser feitos. As perguntas ecoavam em sua mente, preparando-o para o que estava por vir. Naquela manhã fatídica, enquanto o sol surgia timidamente no horizonte, tingindo o céu de um laranja vibrante, João Alves preparava-se para a missão que mudaria sua vida. A ordem era clara: atacar o comboio inimigo em retirada. A adrenalina pulsava em suas veias, e uma mistura de ansiedade e determinação preenchia seu coração. Ele sabia que cada detalhe contava, e que o sucesso da operação poderia significar uma vitória significativa para as tropas aliadas. No entanto, uma sombra de dúvida pairava sobre sua mente, como um aviso silencioso de que aquele dia seria diferente.
Os motores do P-47D Thunderbolt rugiram com força, enquanto João e seus companheiros se alinhavam na pista. O som potente ecoou no ar, e a sensação de estar prestes a decolar trouxe um momento de alívio. Ao levantar voo, ele sentiu a liberdade que sempre procurara, a pura adrenalina de estar nas alturas, longe do chão e, por um breve instante, longe da guerra. Mas esse sentimento durou pouco. À medida que o avião se afastava da base, o peso da responsabilidade e da incerteza começou a se instalar novamente. Conforme se aproximavam do alvo, o cenário abaixo se tornava cada vez mais claro. Os caminhões inimigos estavam alinhados, prontos para a fuga, e se moviam lentamente, como se já soubessem que a morte estava prestes a alcançá-los. A visão trouxe uma onda de emoção a João. Ele estava prestes a desempenhar seu papel na história, um papel que poderia alterar o destino de muitos. O primeiro disparo das metralhadoras, 50, ecoou como um grito de guerra, e a resposta de seus companheiros foi imediata. O céu estava tomado pelo estrondo dos motores e pelo som ensurdecedor das balas. Mas de repente tudo mudou. A artilharia antiaérea inimiga, que até aquele momento parecia ineficaz, abriu fogo. Um impacto violento atingiu o avião de João, e a cabine foi preenchida com um ruído estrondoso. A vibração intensa fez com que seu coração disparasse. Ele sentiu o controle do avião escorregar por entre os dedos, e o motor começou a falhar, emitindo um ruído agonizante. Os gritos de seus companheiros de equipe ecoavam em seus ouvidos, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o som do seu próprio coração, pulsando com uma força desesperada. A luta pela sobrevivência tornou-se a única prioridade. João forçou-se a manter a calma, mas a adrenalina corria em suas veias como um veneno. Ele precisava decidir rapidamente, continuar com a missão ou retornar à base. O medo e a incerteza o cercavam, mas ele também sabia que recuar significava colocar em risco não apenas sua vida, mas também a de seus companheiros. Com um último esforço, ele ajustou os controles, tentando ganhar altitude, mas o avião continuava a perder potência. As explosões ao redor criavam um cenário caótico. Fogos e fumaça se misturavam no céu, pintando uma tela de terror. Com cada golpe que seu avião sofria, a sensação de impotência crescia. João viu os caminhões inimigos em chamas, a vitória parecia ao alcance, mas a fragilidade da vida se manifestou de forma brutal. Ao longo do seu descenso forçado, ele percebeu que a guerra não era apenas sobre vitórias e conquistas. Era também sobre a dor e o sofrimento que acompanhavam cada batalha. Finalmente, o P-47D deslizou por quase 150 metros até o pouso forçado. O impacto fez com que tudo ao seu redor girasse, e a sensação de liberdade e alívio que ele esperava sentir desapareceu rapidamente, dando lugar a uma inquietante solidão. Entre os vinhedos destruídos, João saiu da cabine, sentindo o peso da guerra em seus ombros. Ele estava vivo, mas a realidade do que havia acontecido começava a afundar em sua mente. O eco do estrondo da explosão ainda ressoava em seus ouvidos, e a lembrança do que tinha testemunhado o seguiria para sempre, moldando não apenas seu futuro, mas também sua compreensão do que significava ser um piloto em tempos de guerra. Enquanto observava os destroços do que havia sido seu avião, João Alves começou a pensar nas implicações daquela missão. O ataque que ele havia realizado, que inicialmente parecia ser um passo em direção à vitória, agora se transformava em um fardo que pesava em sua consciência. Os caminhões em chamas, o cheiro de fumaça e tinta queimada, e o eco distante dos gritos de dor preenchiam o espaço ao seu redor, criando um cenário que contradizia a ideia de triunfo. A realidade do que acabara de acontecer começou a se infiltrar em sua mente. Quantas vidas ele havia afetado? O que se passava na cabeça daqueles soldados inimigos que estavam apenas tentando escapar da guerra?
João se lembrou de sua própria história, de como ele, assim como eles, tinha sonhos e esperanças. A linha que separava o herói do vilão parecia estar se dissipando, e com ela sua visão romântica da guerra se desmoronava. Enquanto tentava processar suas emoções, ele se lembrou das instruções que haviam recebido: atacar, destruir e alcançar a vitória. Agora, essas palavras soavam vazias. A luta pela sobrevivência não era apenas física, era também uma batalha interna. Ele se viu refletindo sobre o peso da responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Não era apenas o peso da missão falha, mas também a carga emocional de saber que, em um momento de euforia, ele havia contribuído para a destruição. Os dias que se seguiram ao ataque foram marcados por um silêncio inquietante. João buscou a companhia de seus companheiros, mas mesmo entre amigos, o fardo da culpa o isolava. Ele se esforçava para manter a moral, mas as memórias do combate retornavam em flashes, como um filme em loop. O olhar dos feridos que visitava nos hospitais se tornava cada vez mais familiar, e a gratidão misturada com dor em suas expressões o assombrava. Cada visita era uma lembrança de que a guerra não era apenas uma série de missões a serem cumpridas. Era um ciclo interminável de perdas e sacrifícios. Enquanto tentava se reerguer, ele começou a focar em melhorias logísticas, buscando maneiras de otimizar a comunicação entre as tropas aliadas. João sabia que a ineficiência poderia resultar em mais tragédias, e ele estava determinado a evitar que outros pilotos enfrentassem o mesmo dilema que ele havia vivido. A guerra não era apenas uma batalha de armas, mas também de estratégias e resiliência. O clima na base continuava tenso. As discussões entre os aliados eram frequentes e as frustrações aumentavam. Cada um trazia suas próprias experiências, suas próprias visões da guerra, e o que deveria ser um esforço conjunto começou a se transformar em um campo de discordâncias. João tentava mediar as conversas, trazendo à tona o que havia aprendido com suas experiências, mas a realidade era dura, e cada dia apresentava novos desafios. Ao mesmo tempo, uma nova percepção começou a florescer dentro dele. Ele entendeu que a coragem não se resumia a atacar. Era também sobre a capacidade de enfrentar as consequências de suas ações. Aquela missão em Fornovo de Taro, com todos os seus horrores, servia como um novo ponto de partida. A vitória não poderia ser medida apenas em termos de conquistas militares, mas também pela busca por um entendimento mais profundo do que significava ser parte de uma guerra. Com o passar do tempo, João começou a aceitar que as cicatrizes deixadas pela batalha faziam parte de sua jornada. Ele percebeu que, de alguma forma, poderia transformar sua dor em aprendizado e esperança. A guerra continuava a moldá-lo e ele estava determinado a se tornar não apenas um piloto, mas um mensageiro da necessidade de mudança, um defensor da empatia em meio ao caos. Cada vida contava, e ele se comprometeu a garantir que o sacrifício de seus companheiros não fosse em vão. A batalha interna que se desenrolava dentro dele era tão crucial quanto qualquer combate no céu. E assim, ele se preparava para enfrentar novos desafios com um coração mais sábio e uma mente mais focada. Nos dias que se seguiram à missão em Fornovo de Taro, João Alves começou a se mover entre os hospitais de campanha, buscando se conectar com os feridos e oferecer algum conforto. Era uma tarefa difícil, mas necessária. Ele queria entender o impacto de suas ações, não apenas sobre si mesmo, mas sobre aqueles que estavam do lado oposto da linha de batalha. Ao entrar nas tendas improvisadas, a atmosfera era pesada, carregada de dor e esperança. O cheiro de desinfetante misturava-se com o aroma do pão fresco trazido por voluntários, tentando criar um semblante de normalidade em meio ao caos. Em uma das tendas, encontrou um jovem soldado, não muito mais velho que ele, com um curativo que cobria a metade do rosto. À primeira vista, João sentiu um nó na garganta.
O soldado olhou para ele com uma expressão que misturava dor e incredulidade. "Você é um dos pilotos da missão?" perguntou o jovem. João assentiu, o coração pesado. "Eu estava na retaguarda. Você deve ter visto meus amigos. Eles não voltaram." As palavras cortaram João como uma espada. Ele se lembrou das chamas, do caos e do que havia deixado para trás. "Sinto muito", disse, a voz embargada. "Eu não sabia que havia pessoas assim. Eu só queria minimizar as perdas." O soldado balançou a cabeça, um sorriso triste se formando em seus lábios. "Você fez o que pôde. A guerra faz isso com todos nós." O diálogo se desdobrou em uma troca sincera, e enquanto falavam, João sentiu uma conexão que transcendia a linha divisória entre inimigos e aliados. O impacto das conversas com os feridos estendeu-se para além daquela tenda. Em outra visita, conheceu uma enfermeira chamada Clara, que trabalhava incansavelmente cuidando dos soldados. Ela tinha um olhar forte, mas por trás do sorriso havia um cansaço profundo. Clara compartilhava histórias sobre os soldados, suas esperanças e medos. "Eles são mais do que números em um relatório", disse. "Cada um tem uma família que espera por eles." João começou a ver a guerra através da lente dos rostos que encontrava. Cada visita ao hospital era um lembrete de que a vitória militar não era apenas sobre conquistar território, mas sobre entender as vidas que eram afetadas. Ele começou a se reunir com outros pilotos, compartilhando suas experiências e incentivando-os a visitar os feridos. Juntos, decidiram criar um programa de apoio, onde poderiam se conectar com os soldados e enfermeiras, promovendo um entendimento mútuo. As reuniões eram simples, mas carregadas de emoção. Os pilotos trocavam histórias de combate, enquanto os soldados falavam sobre suas famílias e esperanças para o futuro. João percebeu que essa troca trouxe um novo sentido de camaradagem, algo que ia além da luta. A guerra, que antes parecia uma batalha de egos e conquistas, agora se apresentava como uma luta pela humanidade. Entretanto, o peso da responsabilidade ainda o seguia. A lembrança da missão em Fornovo de Taro não o abandonava. Durante uma reunião com os oficiais, João expressou suas preocupações sobre a eficácia das estratégias de ataque. "Precisamos considerar mais do que apenas os números", argumentou. "Precisamos considerar as vidas que estamos impactando." Embora enfrentasse resistência, algumas vozes começaram a apoiá-lo. O tenente Marcos, seu amigo de longa data, reconheceu a importância das mudanças que João defendia. "Podemos ser pilotos e guerreiros, mas também somos humanos, e isso deve ser parte da nossa estratégia." A trajetória de João estava mudando, assim como a de seus companheiros. Eles estavam começando a adotar uma nova filosofia, uma que se alicerçava em um entendimento mais profundo do que significava lutar em uma guerra. Enquanto as batalhas continuavam no céu, uma nova luta começava a tomar forma no coração dos homens e mulheres que enfrentavam a realidade da guerra juntos. Era a luta pela humanidade. Uma luta que João estava determinado a enfrentar, um passo de cada vez. À medida que o clima na base de operações se tornava mais tenso, João Alves começou a perceber que as consequências de suas ações passadas se entrelaçavam com as dificuldades atuais. As conversas que teve com soldados e enfermeiras iniciaram uma mudança de perspectiva, mas a realidade da guerra continuava a se manifestar de formas inesperadas. As discussões entre os aliados tornaram-se mais frequentes e acaloradas, evidenciando atritos culturais e práticos que dificultavam a colaboração. João se viu no meio de um debate fervoroso entre pilotos e comandantes. As estratégias de ataque estavam sendo questionadas e a confiança nas ordens de alto escalão diminuía. "Precisamos ser mais cautelosos", disse um piloto frustrado. "Estamos perdendo homens por causa de planos mal elaborados."
outros concordaram e até mesmo alguns comandantes, inicialmente defensores das táticas tradicionais, começaram a se abrir para a ideia de que a guerra não era uma ciência exata e que a vida de cada soldado importava. Em uma reunião, um comandante britânico expressou sua frustração em relação às táticas brasileiras. Não podemos nos dar ao luxo de agir com coração. Precisamos de estratégia. A tensão aumentou e João decidiu intervir. Compreendo sua preocupação, mas devemos lembrar que cada um de nós luta por algo mais do que apenas estratégia, disse ele. Suas palavras se uniram a um crescente clamor por mudança dentro da sala, iniciando um diálogo difícil, mas essencial. Fora das reuniões, João passou a visitar os soldados feridos com mais frequência, buscando sempre o contato humano. Ele percebeu que aqueles que compartilhavam seus sonhos e esperanças pareciam se recuperar mais rapidamente. Essa observação o levou a sugerir sessões de grupo no hospital, onde os soldados poderiam trocar experiências. Falar sobre o que sentem pode ser tão crucial quanto qualquer tratamento, argumentou. Com a ajuda de Clara, a enfermeira, as sessões começaram a ganhar vida. Os soldados se reuniam em círculo e as histórias fluíam. João se sentiu renovado ao ver o impacto positivo que essas interações estavam criando. A guerra ainda era implacável, mas dentro daquela tenda havia um espaço para a empatia e para a esperança. Entretanto, os obstáculos continuavam. As batalhas se tornavam cada vez mais intensas e a pressão sobre os pilotos aumentava. João se viu novamente em uma posição delicada, tentando equilibrar seu desejo de mudança com a urgência da guerra. Em uma missão arriscada, onde a pressão era palpável, ele refletiu. Sei que as coisas são difíceis agora, mas precisamos nos lembrar do que estamos lutando. A luta interna entre a necessidade de agir e a urgência de proteger vidas parecia interminável. A guerra desafiava João a cada dia, mas ele estava determinado a lembrar que, mesmo em meio ao caos, havia sempre espaço para a humanidade. A batalha por um entendimento mais profundo e pela conexão humana continuava, e João estava preparado para lutar por isso, não importa o custo. O tempo passou, e a guerra continuou sua marcha implacável. João Alves percebeu que, enquanto as batalhas se intensificavam, o peso emocional que carregava se tornava cada vez mais difícil de suportar. As memórias de Fornovo de Taro o assombravam, mas ao mesmo tempo ele sentia que havia encontrado um novo propósito ao trabalhar pela empatia entre os soldados. As sessões de apoio no hospital se tornaram um refúgio para todos, um espaço seguro onde a dor podia ser compartilhada e as esperanças reanimadas. Com o passar dos meses, João começou a planejar um futuro que fosse além da guerra. Ele sonhava em criar uma organização de apoio a veteranos, um lugar onde ex-combatentes pudessem encontrar conforto e ajuda para lidar com suas experiências. Sabia que as cicatrizes emocionais permaneceriam mesmo após o fim do conflito e queria contribuir para que outros não enfrentassem essa batalha sozinhos. O cenário de guerra, entretanto, continuava a mudar. As batalhas se tornaram mais frequentes e a pressão sobre os pilotos aumentava. Em uma reunião tensa, o comandante anunciou uma nova ofensiva que exigiria um ataque em grande escala. O coração de João afundou. Ele sabia que a missão poderia resultar em mais perdas. Precisamos agir com cautela, disse, tentando ser a voz da razão. Devemos considerar a segurança de nossos homens e as consequências de nossas ações. A resposta do comandante foi firme. Precisamos da vitória, João, e para isso precisamos atacar. João, sentindo-se compelido a agir, deu um passo à frente. Uma vitória a um custo tão alto pode não ser uma verdadeira vitória. Precisamos encontrar um equilíbrio. Suas palavras ecoaram na sala, e alguns oficiais começaram a acenar em concordância. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentava, mas João continuou a reforçar sua mensagem.
Organizou mais reuniões e incentivou os pilotos a expressar suas preocupações sobre a nova missão. No hospital, as sessões de apoio continuavam e a conexão emocional entre os soldados se fortalecia. Eles começaram a se apoiar mutuamente e isso fez com que a atmosfera na base mudasse lentamente. Finalmente, chegou o dia da nova missão. A tensão era palpável, mas João estava determinado a lembrar a todos sobre a importância da humanidade em meio ao combate. Enquanto os aviões decolavam, ele sentiu um misto de esperança e temor. Durante o voo, repetiu para si mesmo que lutavam não apenas pela vitória, mas pela vida e dignidade de cada soldado. A missão foi intensa e bem-sucedida, mas não sem custos. Ao retornar à base, João encontrou seu amigo, um jovem piloto que havia se fortalecido nas sessões de apoio, ferido. O olhar do amigo refletia dor, medo, mas também gratidão. Naquele momento, João se comprometeu a continuar sua missão, não apenas como piloto, mas como defensor da empatia. O legado que desejava construir começava a se concretizar e ele sabia que, mesmo com o fim da guerra, a batalha pela compreensão e apoio emocional continuaria. Ele estava determinado a transformar a dor em esperança e a perda em aprendizado. Assim, ao olhar para o amigo ferido, João sentiu que havia sempre espaço para a humanidade florescer. Mesmo em tempos de guerra,